Olá, bem-vindos ao podcast de Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Esse é o episódio número 13 desse podcast, a Inquisição. Bom, o título do podcast está no singular, a Inquisição, mas poderia muito bem caber o título no plural, as Inquisições. Sim, não houve só uma Inquisição, acontece em épocas diferentes e não existe também a questão somente da Inquisição da Igreja Católica. Houve uma Inquisição protestante também, comumente muito pouco falada ou até mesmo um pouco esquecida por alguns historiadores, por algumas obras, já que a Inquisição católica, vamos dizer assim, se notabilizou durante a produção cultural ao longo do tempo, pelo cinema, literatura, arte, enfim. Mas, enfim, o que é a Inquisição? É um conjunto de instituições que a Igreja Católica e outras religiões, criaram para proteger o instituto a instituição das suas heresias, Isso visa proteger a ortodoxia religiosa e manter a autoridade doutrinária da igreja. Mas essa ideia de tribunal, de inquisição, quando a gente fala em tribunal, a gente já está pensando logicamente em justiça. E de onde advém a justiça, a aplicabilidade da lei sobre questões doutrinárias e religiosas? Não devemos esquecer jamais que a Igreja Católica ela se institucionaliza através do Império Romano com Constantino e Teodósio. E é lógico, se o Império Romano tem uma grande influência, institucionaliza a religião católica cristã, o direito romano ele vai estar intrinsecamente ligado na ideia dessas questões doutrinárias. Então, visar combater as heresias que já desde o início do cristianismo entra numa discussão, e existe aqui no podcast um episódio somente sobre heresias, o que é heresia, ou seja, tudo aquilo que vai contra a ideia teológica, o corpo doutrinário teológico da igreja como instituição. Então, a aplicabilidade da lei, influenciada pelo direito romano, vai ao longo do tempo ser desenvolvida por grandes pensadores da igreja. E o que vai acontecer? Vão aplicar as leis que são impostas mais ou menos não, igual o Império Romano aplicava. Constantino, ele aboliu, por exemplo, a crucificação no Império Romano, mas outros tipos de pena capital continuaram no Império Romano, como, por exemplo, a fogueira. E é esse tipo de pena capital que os tribunais inquisitoriais vão utilizar ao longo da sua história, Então, quando eu falo são várias inquisições, eu estou tentando explicar de uma certa forma que a Inquisição ela vai ter uma aplicabilidade devido ao seu momento político-social. É uma questão que visa defender a sociedade política, porque no antigo regime a igreja ela se confundia com o Estado. É a igreja que vai legitimar o poder do rei. E a ordem social e o pensamento vigente, se ele estiver fora dessa ordem social, ele vai constituir um crime. É muito mais difícil hoje a gente pensar da forma que eles pensavam, porque nós somos produto do passado. Nós somos produto de um processo histórico no qual não existe mais. Hoje nós podemos achar terrivelmente insano até alguém ser condenado à fogueira por questões religiosas, mas no passado não era assim. As pessoas eram educadas dessa forma, com esse pensamento, e deviam seguir a lei estritamente necessária. Então todo o modus operandi da sociedade ele estava em volta da Igreja Católica. E se surge algum problema que visa ser contra os ditames da igreja, que está atrelada totalmente ao Estado, é lógico que isso vai criar não só um problema religioso, mas cria um problema social e, consequentemente, cria um problema político. Então, as heresias, assim chamadas, que visam proteger o status quo da igreja medieval, principalmente,
não tem como, não tem uma aplicabilidade da lei. É a lei que existia, é o tipo de tribunal que existia, é o tipo de crime que existia e ao rigor dos infratores, né, vai pesar a mão da lei. Então a Inquisição medieval ela surge ali por volta do século XIII, ali, com a bula Excommunicamus do Papa Gregório IX, né? Principalmente para proteger uma heresia que vinha ali do sul da França, dos cátaros, né? Esses cátaros foi uma ordem, uma seita que foi surgindo e foi proliferando para a Itália, foi proliferando para a Alemanha e para outros países da Europa e constituiu um grande problema para a Igreja Católica, para a sociedade na época. Então, esses cátaros eles tinham uma visão dualista da criação. Qual era essa visão dualista dos cátaros? Essa visão era o seguinte: tudo que é bom provém de Deus, e tudo que é físico e material provém do diabo. Ou seja, então os cátaros eles vão desafiar, né, a instituição da Igreja Católica dessa forma, porque no corpo da Igreja isso não existe, né? Então, quando eles falam que toda a criação material ela é do demônio, eles estão falando, por exemplo, em procriação. Então, você ter filho é uma coisa do demônio. A questão da alimentação também, que é uma questão física, é coisa do demônio. Então, isso vai criar um problema social muito grande e a igreja começa a ter problemas e o governo, né, os reis começam a ter problemas com isso. Começa a haver uma convulsão social muito grande e eles começam a temer sobre isso. Então, o que vai acontecer? A igreja vai ter que usar da sua força doutrinária aplicando a lei dessa forma. Tá? A Inquisição mais conhecida, então a mais conhecida é a espanhola, né, que foi instituída em 1478 pelos reis católicos, né? E temos a Inquisição romana, que seria a Congregação do Santo Ofício, criada em 1542 pelo Papa Paulo III. Então, quando eu falo em inquisições, é justamente isso. Qual o objetivo dessa Inquisição? O que ela visava proteger da igreja? Em que região que isso se dava? E o porquê e como esse tribunal agia, né? Então, por meio dos tribunais que eram controlados por esses clérigos, né? E os dominicanos, especialmente os franciscanos na Idade Média, estavam sob a supervisão real. Então, os inquisidores tinham amplos poderes de investigar, prender, interrogar e julgar. A Inquisição medieval, existem diferenças justamente aí. Visava combater heresias, né, como o catarismo, como ali no sul da França, como eu falei anteriormente, que desafiava a autoridade da igreja. A Inquisição espanhola ela se dá de modo diferente, porque há uma questão da unificação da Espanha pelos reis católicos. Quando isso é concretizado, os reis pedem a autorização papal para que eles formem o próprio tribunal e que eles tenham também a prerrogativa de indicar quem são os inquisidores. Ou seja, o poder real ali ficou tão grande por esses reis, né, que não tem ali participação da igreja. Então, quem vai administrar a própria Inquisição é a espanhola, e é isso que faz com que ela se difira das outras inquisições, dos outros tribunais que estavam subordinados ao poder papal. E é lógico, é um braço do Estado utilizando a religião para fins de justiça. Porque havia um problema muito grande na Espanha, que era a questão dos judeus e dos cristãos novos, judeus que eram convertidos. Os judeus, como todo mundo sabe, eles controlavam o dinheiro, e tinha a questão da usura, que era proibida para a igreja, que é a questão de emprestar dinheiro a juros. Então, as práticas ditas como judaizantes, né, para cristãos novos eram proibidas, e essas pessoas eram processadas. Então, o que eles faziam? Normalmente, os judeus e as pessoas que contraíam dívidas, elas simplesmente se convertiam ao cristianismo porque perante a igreja, quando você se batiza, nasce um novo homem, todos os pecados estão apagados. Então essas dívidas eram perdoadas. Mas essas pessoas faziam isso, se convertiam ao cristianismo justamente para não ter a questão das dívidas com outros credores, né? E a igreja começou a fiscalizar isso, né? A igreja, lógico, como o braço do Estado. Então, a Inquisição espanhola, ela se difere justamente por causa disso, porque é um braço político do Estado.
nós vamos ter também a Inquisição Romana, que ela vai visar reagir à reforma protestante, ou seja, ela quer manter ali o status quo da ortodoxia católica durante a Contra-Reforma. Então, o objetivo geral era sempre proteger a fé católica, mantendo a unidade religiosa e social e consolidar o poder eclesiástico e político. Mais uma vez, eu enfatizo que seria inquisições, porque quando a gente fala em Inquisição, a gente já pensa logo em Igreja Católica. Não, a Inquisição também ocorre com os protestantes. Tanto é, por exemplo, que o rei Henrique VIII, quando ele separa a igreja, né? Ele cria a igreja anglicana e ele rompe com Roma, ele vai perseguir todos aqueles que continuam católicos. Então, ele vai também criar um tribunal e esse tribunal também vai julgar, criar processo e vai penalizar muita gente. Tá? Então, alguns países, né, tornam a prática da Inquisição mais notória. Né? A Inquisição ela foi mais ativa, então, na Espanha, que durou de 1478 a 1834. O objetivo era fiscalizar os cristãos novos, né, os hereges e os protestantes. Temos a Inquisição ali portuguesa, a Inquisição portuguesa dura de 1536 a 1821, e ela é semelhante à espanhola, mas com uma ênfase maior no judaísmo secreto. Por quê? Porque muitos judeus que habitavam na Espanha, eles fogem para Portugal devido à Inquisição. Então acaba se criando uma Inquisição portuguesa, que vai ser muito semelhante, um braço do Estado também, semelhante à Inquisição espanhola. A gente vai ter na Itália, lógico, a Inquisição Romana, que vai estar ali ativa nos estados papais e em outras regiões. E isso vai ser focado mais no protestantismo e na bruxaria. Né? Na França, a Inquisição medieval, como eu citei no início, a seita dos cátaros no sul da França. Né? A América Latina também vai ter a Inquisição, ela vai ocorrer porque vai ser um braço da Inquisição espanhola e portuguesa, porque os países nessa época, como o México, o Peru e o Brasil, eram colônias ou da Espanha e o Brasil colônia de Portugal. Então, numa maior escala, no menor grau, a Inquisição espanhola também vai afetar ali a região de Goa, na Índia e Angola. Então, quando se fala em Inquisição, a gente tem sempre em mente, pela mídia, né, pelos livros de história, muitas vezes até errôneos, de que matou-se milhões, né? E os números dos processos inquisitoriais diziam o contrário. Então, mais ou menos de 150 mil processos julgados, por exemplo, na Espanha entre 1478 e 1834, houve cerca de 3 a 5 mil execuções. Então, é menos de 5% dos casos. Né? A gente está falando de estatística, né? E quando a gente trata de morte estatística, é muito complicado. Eu acho que se a Inquisição tivesse matado somente uma pessoa por questão religiosa, no pensamento que nós temos hoje, né, já é uma coisa terrível. A Inquisição portuguesa, por exemplo, tem 40 mil processos entre 1536 e 1821 e aproximadamente 1.800 execuções. Então, se fizermos um paralelo com a sociedade liberal, a sociedade laica, após o Iluminismo e a Revolução Francesa, nós vamos ficar impressionados, porque a Revolução Francesa de 1789 matou muito mais pessoas na guilhotina do que as inquisições no período medieval. Então, cerca de 5% de todos os processos que a igreja moveu contra pessoas chegaram realmente às vias de fato da pena capital. Isso aconteceu por quê? Porque o processo inquisitorial ele visava com que a pessoa retornasse à sua vida religiosa. Então, muitas vezes, a pessoa sofria a pena de ir para um mosteiro, fazer orações públicas, né, durante a semana, pregar o evangelho, receber orações, e quando o caso era mais grave, essas pessoas eram recolhidas para um mosteiro ou para um convento. Então, quando se chegava ao fato de realmente
levar uma pessoa à fogueira é porque essa pessoa reincidia durante o período do seu processo. Então, quando era provado realmente, durante alguns anos, que a pessoa reincidia, realmente não tinha jeito, a igreja mandava realmente para a fogueira, não tem conversa. Tanto é, por exemplo, que um caso famoso é o caso de Galileu Galilei, que foi processado e o seu processo durou mais ou menos 20 anos, né? E ele não foi, ele não foi para a fogueira, ele não morreu assim. Ele morreu normalmente, né, de causas naturais. E inclusive, a grande questão do processo de Galileu Galilei é sobre a questão teológica nas suas explicações científicas, né? A igreja debatia com ele que sua explicação da questão do heliocentrismo, né, ali de Copérnico, a questão ptolomaica, ela deveria ser explicada a partir da religião como criação, como Deus, mas isso não aconteceu. Então, ele queria se fazer, ele quis nos seus textos trazer uma influência teológica. Tanto é que ele não era formado em universidade e ele recebeu alguns títulos por influência, inclusive, de amigos. Isso aconteceu com Galileu Galilei. E como ele tinha esses títulos, ele pretendia ter o título de filósofo, não conseguiu. Acerca dos seus textos, a igreja julgou que não era conveniente ele descrever as suas pesquisas daquela maneira. Então, por isso ele foi processado. Então, existe muita lenda sobre os processos inquisitoriais, porque o que se mostra, o que se ensina nas escolas é muito relativo e é muito superficial. Essa seria a palavra correta. E a Inquisição vai ser abolida por quê? São diversos fatores que vão fazer com que haja um enfraquecimento, principalmente na Idade Moderna, aí com a questão do iluminismo e do liberalismo, né? Há uma mudança de pensamento corrente e vai começar a enfraquecer os processos inquisitoriais. Quando você separa a igreja do Estado, e aí o Estado se torna laico, crimes de ordem religiosa e liberdade religiosa vão fazer com que a Inquisição tenha o seu declínio. Então, a Inquisição espanhola ela foi abolida em 1834, mas ela já vinha enfraquecida bem antes, né? No século XIX, houve mudanças políticas e isso vai fazer com que a Inquisição espanhola seja abolida. A portuguesa vai ser abolida em 1821, após as pressões liberais, as revoluções, e a Inquisição Romana ela vai ser transformada já em 1908 na Congregação do Santo Ofício, vai ser reformulada em 1965 com a Congregação da Doutrina da Fé, e sem funções judiciais repressivas, né? Então, as críticas à intolerância religiosa e aos métodos brutais de tortura, as mudanças políticas, a ascensão dos estados laicos e, como eu falei, a separação entre igreja e Estado vão fazer com que a Inquisição caia em desuso, né? Então, as três religiões monoteístas ao longo das suas histórias sempre mataram e continuam matando. Então, uma crítica que se faz muito pesada à Igreja Católica sobre a Inquisição é que a Igreja Católica matou muito, mas em outras religiões isso não é diferente. Até hoje mesmo, por exemplo, a apostasia em alguns lugares, alguns países islâmicos, existe a pena capital se você negar que você é muçulmano. Então há um julgamento de acordo com a lei islâmica, que é a Sharia, e a pessoa pode ser realmente executada. Então, assim, é uma hipocrisia muito grande achar e pensar que a Inquisição ocorreu somente com a Igreja Católica. Não que eu esteja aqui fazendo uma defesa da Inquisição Católica. História é fato, e o fato está lá, está para ser analisado, está documentado. Então, a Igreja Católica matou, sim, na Inquisição por fogueira, acusou as pessoas de bruxaria, estava junto, outras questões, como adultério, pregar sobre a natureza de Cristo que seja diferente do que a Igreja ensinava, né? Pregar sobre tudo que fosse diferente ao seu catecismo romano. Essas pessoas estariam aí à luz dos olhos dos inquisidores, né? E no Brasil, por exemplo, também houve, né, um tribunal de inquisição, né? E a primeira visitação no Brasil vai dar ali
no ano de 1591 e 1595, e o inquisidor Heitor de Furtado Mendonça formou um tribunal ali em Salvador, na Bahia. Houve uma segunda visitação no período de 1618 a 1620, né, sobre a égide ali do inquisidor Marcos Teixeira. Então, a questão da Inquisição no Brasil é a perseguição aos novos cristãos, aos judeus, principalmente ali na região de Pernambuco, onde existia uma comunidade judaica muito grande. Então, o que visava isso? Combater práticas religiosas, né, como ditas heterodoxas, né, como feitiçaria, a bigamia, a blasfêmia, né? Então, os indígenas, os africanos também foram aqueles que são catequizados, eles também vão ser fiscalizados. Então, a Inquisição é uma fiscalização do braço do Estado sobre a prática religiosa, com o intuito de proteger a doutrina da Igreja e, com isso, proteger a sociedade como um todo. A sociedade ela não era uma sociedade laica, o pensamento não era laico, e qualquer pensamento que ameaçasse isso traria algum problema. Quanto à questão da Inquisição protestante, ela também vai ocorrer, mas já na Idade Moderna, né? Vai ocorrer principalmente ali em países como a Holanda, como a Suécia, né? Vão ocorrer problemas. E a Inquisição protestante ela foi tão dura quanto a Inquisição católica. Nós temos ali, por exemplo, na Alemanha, com Martinho Lutero, depois que a igreja luterana se firma, vai haver perseguição sim contra cristãos católicos, porque é o que o Estado determina, né? A igreja ela vai estar ainda, mesmo que tenha rompido com Roma, com o Papa, a igreja luterana ela vai estar cercada ali pelo Estado, ela vai estar protegida pelo Estado. O próprio Martinho Lutero, ele foi julgado como herético na igreja, mas ele foi protegido politicamente e não ocorreu nada com ele, né? Então, a Inquisição, ela causa, sim, até hoje, grande fascínio, é uma parte da história muito interessante, mas a verdade é que a Inquisição matou menos do que se fala. A Inquisição não aconteceu somente na Igreja Católica. Houve vários tipos de inquisições, né? E cada uma tinha um objetivo diferente. O objetivo central sempre foi proteger a doutrina da igreja, o seu pensamento e, por consequentemente, proteger a sociedade, como no caso dos cátaros, né? Que foi uma seita que foi se desenvolvendo e foi para vários países e começou a ter problema de convulsão social, até que houve uma cruzada contra os cátaros e eles vão ser eliminados pelo Estado, tendo como braço da lei a igreja. Então, vai realmente chegar a vias de fato a ter uma guerra dita como sagrada ou religiosa, mas o que vai acontecer é que o Estado, legitimado pela igreja, ele vai proteger esse corpo social, porque esse tecido social é que vai manter o rei no poder. Então, assim, a Inquisição é realmente uma prática de direito romano, né? Aplicação da lei através do direito romano e sobre influência do direito romano, e ela vai ter o seu ápice aí na Idade Média com esses tribunais que visavam, né, proteger. A questão das punições, né, a maioria das pessoas que eram julgadas pela Inquisição, ela recebia como pena penitência pública, prisão, confisco de bens ou exílio. Então, muitos desses acusados, a maioria eram cristãos novos, né, indígenas ou africanos, e sofriam com essa questão. Então, a Inquisição foi uma ferramenta da Igreja Católica para preservar a sua ortodoxia, né? Então, houve um forte impacto da Inquisição aí, na sociedade e até os dias de hoje. Então, eu posso citar, por exemplo, no Brasil, a judia, né, a cristã nova, Branca Dias, né?
Ela era uma cristã nova portuguesa e era uma judia convertida ao cristianismo, né? Natural de Portugal, ela emigrou para o Brasil no século XVI durante o ciclo da cana-de-açúcar, né? Era casada, né, também com o cristão novo Diogo Fernandes e tinha filhos e formava uma parte influente da comunidade judaica no Nordeste brasileiro. Então, as acusações, né, ela foi denunciada por praticar secretamente o judaísmo. Ela mantinha o sabá, as rezas judaicas, ritos de pureza, né, e transmitido práticas judaicas aos filhos. Mas como que a igreja chegava ao ponto de descobrir sobre isso? Pelo simples fato de delação, né? Então, uma rede de delatores, né, pessoas inimigos por alguma razão, entregavam essas pessoas à igreja, a igreja chegava às vias de fato e mandava prender a pessoa. Então, há algumas práticas que tem nos autos dela, né, no processo, né, seria adoçar o pão na sexta-feira à noite, que é um símbolo do sabá, usar toalha branca sobre a mesa em dias sagrados e realizar os banhos rituais. Então, o local de julgamento da Branca, ela não foi julgada formalmente no Brasil, pois no Brasil não havia o Tribunal de Inquisição. O julgamento ocorre em Lisboa, para onde ela foi enviada com outros suspeitos, e o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição de Lisboa foi responsável, né? A data desse processo ela está rasurada, não se consegue achar, mas se deu ali entre 1550 e 1560. Né? Então, como resultado, Branca Dias, os bens foram confiscados, isso afeta duramente sua família. Ela teve que fazer a penitência pública usando o São Benito. O São Benito é uma vestimenta humilhante, né, para fazer orações públicas, né? E ela foi forçada a um exílio temporário, né? Então, após o julgamento, ela retornou ao Brasil em condições econômicas e sociais totalmente degradadas. Então, passar por um processo desse nessa época, você se tornava um proscrito da sociedade. Era chamado de relapso aquele que tinha o processo arquivado ou era perdoado pela igreja. E isso também era uma coisa comum, era ser perdoado e também recorrer ao Papa. E é por isso que esses processos duravam um longo tempo, que normalmente se recorria ao Papa e o processo durava muito tempo. Então, as pessoas comumente, às vezes, eram perdoadas pela igreja, mas se recorresse o problema e sofresse denúncia, então era chamado de relapso, né? E quando a pessoa era condenada e não ia, lógico, a pena capital, mesmo assim a vida da pessoa estava praticamente destruída, tanto economicamente como socialmente. E então, eu espero que tenham gostado desse episódio sobre as Inquisições, mas que é intitulado A Inquisição, e vocês podem procurar pesquisar a Inquisição em alguns livros bastante interessantes, né? Eu vou indicar, por exemplo, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, que é um livro em português de Christian Iturralde e Matheus Leme. E tem também A Verdadeira História da Inquisição, que é um livro introdutório, que é escrito por Rino Camilleri, desculpe. Esse livro é de um cientista político e ele visa desmistificar a Inquisição como um todo. Ocorreram mortes? Sim, lógico, a igreja matou há muito tempo, outras religiões, os monoteísmos em si matam durante o longo da história, mas não nem nunca foi de acordo com o que o cinema ou com o que a literatura vem apregoando. A Inquisição foi bastante diferente, o seu objetivo era diferente, as suas penas eram diferentes, a maneira como os processos eram conduzidos são totalmente diferentes do que nós vemos pela mídia por aí. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre a Inquisição e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio curioso da história das religiões. Até breve.